A notícia que veio à tona recentemente de crianças sendo maltratadas numa escola da cidade pegou os pais de um dos antigos alunos de surpresa. Bom, o impacto que eu tive ontem foi, finalmente, sabe? Finalmente alguma coisa veio a público do que estava acontecendo lá dentro, né? Porque a gente tinha as nossas desconfianças, a gente não tinha provas, né, físicas, tanto é que na época a gente não fez nada exatamente pela falta de provas. Mas a gente tinha crianças que davam sinais, a gente tinha uma ex-funcionária que conversou com a gente. Então, assim, a gente acabou não fazendo nada na época, mas o meu sentimento ontem foi de alívio. A mulher que não quer mostrar o rosto é mãe de um deles. As imagens revoltantes que estão no inquérito policial mostram uma cuidadora puxando crianças pelo braço. Ela prensa um deles contra a parede e até dá rasteira em um outro menino que cai no chão. O caso já foi investigado e a mulher foi indiciada por maus tratos. As crianças foram tiradas da creche. Quando ele disse que a tia empurrou ele, de fato a tia tinha empurrado. Existe um momento em que no próprio relatório da polícia eles identificam que a tia ela dá uma rasteira no meu filho. E aí ele cai, ele fica por alguns minutos ali no chão. A tia, ela simplesmente não faz nada. E aí eu comecei a perceber que toda a narrativa do meu filho era real, por mais estranha que pareça. Quando ele dizia que a tia tacou o sapato em mim, que a tia... Um dia ele caiu, ele me relatou, a tia disse bem feito. Um dia ele apareceu com as costas toda arranhada e ele não soube me explicar o que era. Então tudo isso, após esse relatório da polícia, eu confirmei que, de fato, as agressões elas foram reais e que não foi nenhuma fantasia criada por ele. Eu me recordei que um dia ele chorou demais porque não queria ir para a escola e eu forcei ele a ir achando que era birra, achando que ele estava com manha. E, na verdade, não era nada disso. Na verdade, ele já estava num ambiente violento. O caso tomou repercussão. O relato da mãe no início da reportagem foi descoberto em 2019, mas já fazia um ano que o menino estava na creche. O que eu conseguia perceber, né, ao longo do tempo? Várias vezes eu deixei ele na escola normal, na hora do almoço. Quando eu fui pegar ele no fim da tarde, ele estava assado, muito assado, de dar feridinha no bumbum. Então eu percebo que era uma coisa de descaso, de não terem visto que ele tinha feito cocô, de não ter trocado ele, né? Várias vezes eu fui pegar ele, ele estava sujinho, ele estava de cocô, eu pedia para elas, falava, poxa, ele tá de cocô, vocês não viram? Troca ele, por favor, sabe? E aí elas voltavam com ele lá para dentro para trocar e depois que eu conseguia ir embora com ele. A escola alvo da investigação fica no bairro Saraiva, em Uberlândia. A mãe da criança, que hoje tem 6 anos de idade, contou pra gente que os problemas foram aparecendo logo no início que colocou o filho, que na época era um bebê, na escola. E foi percebendo esses problemas que foram se agravando com o passar do tempo. No final de 2019 já estava insustentável. Contou pra gente ainda que ao chegar aqui na escola, recebia o filho, conversava com os funcionários, corrigia uma coisa aqui, outra ali, ia buscando de todas as formas o diálogo junto à escola, conversando com os funcionários e até mesmo com a própria direção, para buscar uma solução, para resolver o problema. Afinal de contas, tinha feito uma pesquisa, conversado com muita gente e algumas até teriam indicado a escola como o local ideal para deixar o filho. Até que uma funcionária chamou os pais para uma conversa. Ela conta algumas histórias, por exemplo, de que elas saíam para almoçar, isso não foi com meu filho, mas nós ficamos sabendo, que elas saíam para almoçar, as tias saíam para almoçar, os meninos do integral ficavam, né? E diz que tinha um bebê que ficava preso no carrinho por mais de 1 hora, que era o tempo delas irem e voltarem do almoço, né? Só que aí, na época, a gente pensou em procurar Ministério Público, conversamos com alguns advogados e eles falaram para nós o seguinte, vocês não têm prova. Essas fotos da época mostram as condições do local. Além das pias sujas, no banheiro, além da falta de manutenção, os produtos de banho das crianças eram armazenados junto aos de limpeza geral. Na cozinha, até comida congelada, supostamente de vários dias, foi encontrada. Pelo quintal,
área de brincadeira das crianças, todos ficavam expostos às fezes dos animais. Outra questão foi aí a questão da alimentação, que foi uma questão que para mim era muito importante na época. Ele estava na introdução alimentar e a gente tinha aquele negócio de não dar doce, não dar açúcar até 2 anos, né? E a escola vendia para nós uma alimentação balanceada, com frutas, verduras. Saudável. Exatamente, uma alimentação saudável, suco de fruta. E aí essa funcionária trouxe para nós, na época, que não era isso que acontecia, né? Que era 1 quilo de carne dividido para 70 crianças, 1 quilo de carne moída. O suco era suco de pozinho dissolvido na água, né? Que é aquele suco menos saudável que existe. Depois dessa reunião, onde a denúncia foi apresentada a esses pais e com todos esses detalhes que foram contados pela ex-funcionária, essa mulher que convivia com a rotina dessas crianças e sabia muito bem como é que funcionava a questão da comida, a questão da limpeza, do ambiente, essa tratativa até mesmo com a própria direção, buscando também algumas soluções. E os pais, no primeiro momento, desconfiaram dessas denúncias que foram sendo apresentadas por essa ex-funcionária. Mas a maioria deles entendeu que realmente havia algo errado, até mesmo por causa desses sinais que eram apresentados. A rotina era a seguinte: as crianças eram deixadas no horário de almoço e eram buscadas no fim da tarde. E tinha até um circuito de câmeras de segurança, ou seja, um sistema que era fornecido aos pais, um acesso a esse sistema, onde os pais poderiam a qualquer momento, pelo celular mesmo, acompanhar a rotina dos filhos e também saber como é que estava sendo feito aquele atendimento, a prestação desse serviço. Bom, depois dessa reunião, diante das evidentes denúncias, os pais procuraram a direção da escola e houve, em sequência, uma verdadeira evasão da escola, pelo menos nessa sala onde o menininho ficava. Dos 12 pais, 10 resolveram tirar os filhos da escola. Eu precisava contar com a escola para ficar com ele, porque eu não tinha com quem deixar, eu precisava trabalhar, né? Então, você pensa assim, poxa, eu quero deixar ele num lugar que ele esteja bem cuidado. E para mim, eu falava, hoje pulou o banho dele, que eu percebia que ele vinha sem banho, né? Não tem problema, às vezes aconteceu alguma coisa na escola, então parece que eu ficava me sabotando. Eu sabotava aquela angústia que eu sentia lá dentro, aquele sentimento que eu sentia de assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí, quando essa funcionária procurou a gente, da turminha do meu filho, foi uma evasão da escola, assim, na mesma semana. Eram 12 crianças na sala dele, ficaram 2. Eu levei meu filho para lá exatamente por elogios que eu vi da escola. Porque antes da gente colocar, a gente pesquisa muito, né? A gente escuta vários boatos, várias conversas de escolas aqui em Uberlândia, então você sempre quer o melhor para o seu filho. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com ele. Em depoimento à polícia neste ano, a mulher investigada nega o crime. No caso específico, nós ouvimos diversas pessoas ligadas de forma direta ou indireta a tais fatos e no final a doutora Ludmila e a sua equipe fecharam o inquérito, concluindo pelo indiciamento de uma das empregadas desta escola, que era responsável pelo banho das crianças, pelo delito de maus tratos na sua forma majorada. Por quê? Porque o crime foi praticado contra crianças, contra menores de 12 anos de idade. Nós, concluindo o inquérito policial, nós o remetemos ao Poder Judiciário, consequentemente ao Ministério Público. O promotor, analisando os autos, ele poderá referendar o indiciamento feito pela delegada doutora Ludmila, como também poderá pedir alguma outra diligência. Isso está agora a cargo do Ministério Público. Diante da investigação, a escola disse em nota que se coloca à disposição da Justiça, que está acompanhando o caso, mas não deu muitos detalhes sobre o procedimento adotado depois da descoberta desse caso, dos vídeos, onde aparece essa mulher cuidadora ou monitora dessas crianças cometendo esses maus tratos, como foi apontado na investigação da Polícia Civil. Nós estamos bem aqui no local, em frente à escola,
Nós vamos tentar falar com esse pessoal, tentar uma entrevista para ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu e as mudanças aqui na escola após esse caso ser descoberto. Vamos tentar acesso. A escola aqui está fechada, mas tem um interfone aqui, ó. Monitorado a câmera de segurança. Bater para ver aqui. O caso já foi encaminhado para o judiciário. As famílias agora esperam por justiça. Eu espero que justiça seja feita, sabe? Que os responsáveis respondam por isso e que as crianças, o nosso principal foco é sempre proteger as crianças, né? Quando eu vi o vídeo ontem, eu falei, poxa, não foi só meu filho, né? Existem outras crianças que estão sofrendo lá dentro. Então, será que é hora de realmente fechar essa escola, punir os responsáveis? Será que a responsabilidade é só daquela professora que fez aquilo ontem no vídeo, né? Será que mais gente não sabia do que acontecia? Porque a questão do banho, a questão da alimentação, o que foi passado pra gente por essa ex-funcionária é que eram ordens de cima. Quem comprava o suco de pozinho era a dona da escola. Então não era uma coisa que ela não sabia.